Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um episódio desta agridoce série de análise do livro A Ortodoxia e a Religião do Futuro, escrito pelo hieromonge Serafim Rose, né, o Padre Serafim de Platina. Como já disse aqui em outras oportunidades, né, nesta série ela tem como objetivo apontar para o problema do fanatismo, para o problema da intolerância, para o problema do sectarismo, sem que eu esteja aqui querendo dizer que as pessoas não possam ter os seus próprios conceitos religiosos, que todo mundo precisa ser, né, amplo como Sri Ramakrishna Paramahansa, que as pessoas precisem ir às sextas-feiras ir à mesquita, aos sábados na sinagoga, ao domingo na igreja, na segunda-feira ao terreiro, na terça ao ashram, não é nada disso. Inclusive até porque Sri Ramakrishna não defendia isso. Eu não estou fazendo aqui, com a leitura desse livro e com os comentários críticos que faço, uma contestação da possibilidade de que alguém tenha uma única perspectiva. Ao contrário, acho fundamental que cada aspirante espiritual tenha um norte. Não é? Você pode respeitar, mas ter o seu caminho. O que será criticado aqui não é a defesa de um caminho, é o ataque desonesto, descompensado, um pouco amalucado que o Padre Serafim faz a respeito de todos aqueles que não pertencem ao seu muito diminuto grupo. O Padre Serafim Rose escreveu esse livro no início dos anos 70, quando ele tinha acabado de se tornar um sacerdote monástico, um processo muito rápido, né? Ele era um buscador espiritual ligado ao taoísmo, encontra a Igreja Ortodoxa Russa do estrangeiro, um grupo muito sectário, que naquele momento da história se reconhecia como a única igreja autêntica do mundo, né? Junto com outro sínodo grego, com personagens muito carismáticos e muito fanáticos que estavam ali naquele lugar, e o Padre Serafim é conduzido a esse processo de entender que a verdadeira ortodoxia é essa batalha contra todas as falsidades espirituais do mundo, que são o quê? Todos os demais grupos religiosos que não fossem eles. É exatamente isso, ok? Não estou sendo aqui exagerado, não. Era apenas e tão somente eles. E é nesse espírito que o livro é escrito. O Padre Serafim Rose depois modificou um pouco o seu ponto de vista, sua maneira de ver. Ele percebeu o problema do fanatismo dentro da própria Igreja Ortodoxa Russa, quando ele começou a entender que alguns dos seus escritos estavam sendo adulterados para parecerem ainda mais radicais. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que ele também teve alguma intuição a respeito do seu companheiro monástico, o Padre Herman, que era um sujeito que estava praticando coisas, não é, muito lamentáveis, abusava de pessoas. E eu não posso dizer, não é certo sobre isso, mas o Padre Serafim, no final da sua vida, estava muito atormentado, né, e triste. Ele faleceu muito cedo, né? Teve uma doença assim, súbita. Não chegou aos 50 anos de idade, faleceu aos 48 anos de idade. Eu gosto de pensar que ele poderia ter modificado o seu ponto de vista, mas isso não aconteceu na medida de corrigir aqui esse livro, que esse livro mesmo, eu tenho certeza que ele não teria escrito nos últimos anos da sua vida, da maneira como escreveu, as tosquices que estão escritas aqui. Mas isso não significa dizer que ele tenha reformulado o coração das suas ideias a respeito de todas as outras espiritualidades. Então, quando eu fizer esse comentário sobre esse livro, eu não vou estar aqui reclamando porque um cristão acha que apenas Jesus Cristo é o Salvador e que apenas estando batizado na igreja você consegue salvação. Não é isso que eu vou criticar. O que eu vou criticar é a maneira como o Padre Serafim desenvolve essa sua profecia a respeito de uma religião mundial que iria confrontar a pequena e luminosa e única Igreja de Cristo, o seu grupo da Igreja Ortodoxa Russa. Tá bom? Hoje, aqui, nós vamos ler 3 partes ainda da introdução e vamos terminar a introdução. Eu vou pretender fazer isso aqui, a qual o Padre Serafim começa a descrever aqui alguns personagens. Eu vou falar a respeito deles, isso também tem essa utilidade, né?
falar a respeito desses personagens, desse tempo histórico, é interessante. Muitas das pessoas que acompanham esse trabalho que eu faço me acompanham desde os dias em que eu era membro da Igreja Ortodoxa. Alguns têm curiosidade sobre esses assuntos relativos à Igreja Ortodoxa. E é também uma oportunidade de tratar um pouco, né, desse universo, tá bom? Evidentemente que não são todos os cristãos ortodoxos que pensam como o Padre Serafim Rose, muito pelo contrário, ok? O Padre Serafim Rose sempre teve um pensamento muito, né, limitadinho, assim, e muito pouco reconhecido. Mas esse fanatismo que o Padre Serafim Rose trata, ele pode ser muito caro a muitos e muitos religiosos, sobretudo cristãos, né? Então vamos lá. O capítulo que vamos ler hoje começa com a nova era do Espírito, que era como o Padre Serafim Rose descrevia a pregação de certos religiosos cristãos a respeito de um tempo em que não haveriam mais fronteiras. Muito bem. Nicolas Berdyaev, um homem que nasceu em 1874 e faleceu em 1949, em tempos normais, jamais teria sido considerado um cristão ortodoxo. Aqui é a palavra do Padre Serafim. Por que, hein? Que ele não teria sido considerado um cristão ortodoxo? Ele foi batizado na Igreja Ortodoxa. E ele foi perseguido na Rússia comunista. Ele foi expulso da Rússia como um filósofo dissidente. E ele sempre se declarou cristão ortodoxo. Por que ele não seria cristão ortodoxo? Porque o Padre Serafim Rose acha que ele não é ortodoxo da maneira certa. O Padre Serafim Rose é o homem concílio, entendeu? Continuando. Ele poderia ser melhor descrito como um filósofo gnóstico humanista, que tirava sua inspiração mais de sectários ocidentais. Sectários ocidentais. É um cara de pau, né, o Padre Serafim Rose, né? E místicos, entre aspas, do que de fontes ortodoxas. O fato de ser chamado até hoje em alguns círculos ortodoxos de filósofo ortodoxo, ou até mesmo de teólogo, é um triste reflexo da ignorância religiosa de nossos tempos. Aqui citaremos alguns de seus escritos. Então, assim, esse homem, o Nicolas Berdyaev, ele teve uma vida agitada na Rússia, né? Ele era um fiel ortodoxo, sim. Quando houve ali, né, na primeira década do século XX, nos anos ali de 1907, 1915, um problema no Monte Athos com um mosteiro russo de monges que cultivavam o amor pelo santo nome de Deus, caracterizando que o santo nome de Deus e Deus eram o mesmo. Vocês conhecem esse conceito? O santo nome de Deus e Deus é o mesmo? É um conceito muito trabalhado na perspectiva de Bhakti Yoga, né? Você repete o nome do Senhor, você está em comunhão com Ele. Esse conceito, em virtude do exicasmo presente entre os monges atonitas são os monges da Montanha Santa, o Monte Athos, né? O exicasmo é a prática daqueles que repetem a oração de Jesus mirando no coração. Então eles têm muito amor pelo nome de Jesus. Muitos ascetas da Montanha Santa nem mesmo vivem nos mosteiros, vivem em cabanas, vivem em esquetes, não comparecem aos serviços litúrgicos e vivem apenas da oração de Jesus. Só para que vocês tenham isso em mente, ok? A Montanha Santa tem 20 grandes mosteiros, uma centena de outras pequenas esquetes e um grupo muito grande desses ascetas, muito respeitados. Então, houve um movimento em que arvorou-se essa perspectiva, né? De que o santo nome de Deus e Deus são o mesmo. E esse movimento ele foi considerado muito controverso. Então, houve na Igreja da Rússia uma reação a isso e um desejo para que o patriarca ecumênico, que é assim, né, aquele que tem o homofórion do Monte Athos, punisse esses monges. Não houve uma conclusão a respeito disso, mas o Estado Imperial Russo tomou essa posição, influenciado pelos hierarcas da Igreja na Rússia. Nessa época, a Igreja do Patriarcado de Moscou nem era Patriarcado de Moscou ainda, ele ainda era Santo Sínodo, entendeu? Estava nesse momento de transição, né? E aí houve essa investida do Estado russo
para desapropriar os monges do mosteiro, prendê-los. E o Nicolás Berdyaev, ele foi contra isso. Então ele, né, teve esse atrito com a igreja. Ele não chegou a ser excomungado, nem nada disso, mas ele se colocou em favor desses monges, né? O padre Serafim Rose, ele não faz menção a isso, né? Ele está aqui caracterizando o Berdyaev como um simples e puro herege, gnóstico, humanista, né? Mas esse primeiro capítulo da vida dele com a igreja não tem nada disso. Depois, ele, como ficou muito entristecido com a igreja por causa dessa posição, que estava indo contra os exicastas do Monte Athos, ele então se colocou numa posição realmente de pensar mais à parte desse pensamento da igreja, mas sempre pensando como um cristão, sempre pensando como alguém que acreditava em Deus e na alma, em uma época em que isso era muito perigoso. Então, nos anos 20, ele foi preso. Ele foi preso por perseguição religiosa. E ele não se curvou, não. Ele não desmentiu nada do que ele acreditava. Acreditava em Deus, acreditava na alma, acreditava na igreja. E ele conseguiu, devido à sua obstinação e coragem, passar por esse teste e acabou sendo expulso da União Soviética, mas não foi morto como tantos outros. Então ele vai para o Ocidente e ele dialoga com muitas pessoas, fala a respeito de muitas ideias, né, sobre como ele compreendia a vida espiritual, mas ele não renega a Igreja Ortodoxa. Ele diz, inclusive, né, no comparativo com outros cristianismos, ele era ortodoxo em relação a católicos e protestantes, né? Ainda que não fizesse com que ele discordasse de coisas assim, né? Até porque aquela questão foi uma questão divisiva. Não foi uma questão tão fácil assim, né? Se aqueles monges estavam cometendo uma heresia, ok? Porque esse pensamento, né, que o padre Serafim Rose, em sua estupidez, não consegue perceber. Quando o exicasmo foi conhecido pelos ocidentais, um monge ocidental criticou o exicasmo, dizendo que os monges exicastas eles estavam, sei lá, criando algum tipo de fantasia, criando algum tipo de escapismo, criando algum tipo de heresia. São Gregório de Palamas, que era um arcebispo ortodoxo, ele foi chamado pelos monges, né? Os monges solicitaram ao arcebispo para defender teologicamente o exicasmo. E quando São Gregório falou a respeito de energias incriadas e coisas assim, os ocidentais tomaram aquilo como heresia. Tomaram aquilo como uma criação de uma nova pessoa e tudo mais, né? Então, assim, dependendo da sua régua, você pode caracterizar muitas coisas que para outros grupos são santíssimas, são coisas claramente concernentes à vida na fé, à ortodoxia, como hereges. O padre Serafim, ele ou não entende, porque é burro, ou entende, mas faz que isso não entende como desonesto, né? Mas então é nessa linha que ele vai. Então o Berdyaev, ele entrou em contato com muitos ortodoxos no estrangeiro, porque os ortodoxos estavam sendo expurgados da Rússia, né? E ele vai entrar em contato com outros cristãos ortodoxos que estão na ROCOR, né, na Igreja Russa fora da Rússia, na Europa, né? E ele tem diálogos com eles de um ponto de vista cristão. E ele é ortodoxo. Então, mas o padre Serafim não aceita isso, né? Aí continua o padre Serafim. Olhando com desprezo para os santos padres ortodoxos, para o espírito ascético, monástico da ortodoxia histórica, e de fato para todo o cristianismo conservador, que direciona as forças espirituais do homem para a contrição e a salvação, Berdyaev buscava antes a igreja interior, a igreja do Espírito Santo, a visão espiritual da vida, que no século XVIII encontrou abrigo nas lojas maçônicas. Isso é de uma safadeza, isso é de uma cretinice, isso aqui é sujo. Você dizer que o Berdyaev desprezou os santos padres e o espírito ascético para buscar algo que era o mesmo que as lojas maçônicas, é muito idiota, né? Então, os próprios exicastas são o quê?
Não é? Não era essa a crítica ocidental? Então, buscar a vida interior, né? Aí entra o fantasma gnóstico, né? Se você ouve as palavras do Cristo, palavras do Cristo desconhecidas para o Padre Serafim Rose. O Padre Serafim Rose nunca cita o Cristo, né? Quando cita, cita para se condenar. As palavras do Cristo que diz: você quer orar com bom proveito, não vai às sinagogas, vai para o seu quarto, fecha-se nele e fala com Deus que está no oculto e ele vai te ouvir. O Padre Serafim Rose caracterizaria o Cristo como um gnóstico. Não é verdade? Então é esse o espírito, né? É difícil, né? Ler isso aqui e não se revoltar. Eu tento, de verdade. Mas sabe qual é o problema do Padre Serafim? E desses? O Padre Serafim é um pobre coitado que morreu desesperado. Morreu desesperado. A mitologia da sua cultivado pelos seus poucos cultuadores é de que o Padre Serafim morreu plácido e o ambiente foi tomado por um odor de rosas. Eu mesmo chego a falar isso aqui quando descrevo o Padre Serafim em um vídeo já antigo. Mas o relato do amigo do Padre Serafim, o Padre Herman, aquele que depois foi excomungado, que era um abusador de pessoas, ele disse que o Padre Serafim, nas horas finais, estava xingando a todo mundo, amaldiçoando a todos que estavam com ele, inclusive o Padre Herman. Aí a gente não sabe, né, se o Padre Serafim sabia de alguma coisa. Mas essa é a pegada do Padre Serafim, né? Um sujeito triste, um sujeito que exalava um espírito de alto castigo. Não sei se lutando contra suas tendências homossexuais, que ele se envergonhava muito, né? Não sei se alguma coisa nesse sentido. Mas ele tem, né, essa característica. E o que acontece? Ele morreu. Ele, enfim, não tem grandes consequências. Mas o tipo de gente como o Padre Serafim, o tipo de religioso como o Padre Serafim, é muito perigoso. Por quê? Não é porque alcance muitas pessoas, nada disso, mas qualquer alma que se conecte com o Padre Serafim e passe ao admirá-lo a ponto de tê-lo como modelo, pode ser arruinado na sua vida espiritual. Porque o Padre Serafim Rose é um desqualificado para guiar alguém em vida espiritual, porque vida espiritual é vida interior, e o Padre Serafim Rose não conhecia isso. Ele conhecia exterioridade. Barbão, vive numa cabana que não tem vaso, né? É a expressão do ícone. Interior, não. Porque do que sai dele é o que diz, né? Se as luzes dele são isso, imagine o que são as suas trevas, né? Se o máximo do coração espiritual dele é vomitar ofensas aos outros, acusações injustas aos outros, isso que ele diz aqui do Nicolas de Berdyaev é pecado. Porque ele transforma uma pessoa sincera, lutadora, que enfrentou perigos para defender a sua própria concepção de fé, como se fosse um traidor de algo. Com base no que ele faz isso? Por que ele faz isso? Não é? O homem tinha morrido em 1949. Por qual razão ele pisoteia assim na sua honra? Não é? Para defender o quê? Então, Sri Ramakrishna Paramahansa dava um exemplo do problema do mal professor espiritual. Ele dizia, né? Uma cobra sem peçonha, sem veneno, ela tenta engolir um sapo muito grande. Se ela tivesse peçonha, ela morderia, o veneno faria o sapo estrebuchar ali umas 3 vezes e ele seria engolido. Mas como a cobra não tem peçonha e ela não consegue engolir o sapo, os dois, a cobra e o sapo, ficam presos por horas e horas e horas e dias em desespero, os dois. Porque um não consegue engolir e o outro não consegue fugir. Então, dizia Sri Ramakrishna, no bom professor espiritual é como a cobra com a peçonha, né? Ele consegue resolver o problema. Enquanto o outro só prende o outro ao seu engano. É claro que se o Padre Serafim Rose ouvir essas palavras de Thakur, ele vai dizer: viu como esses hindus eles cultuam as cobras e os venenos devido à sua estupidez ou desonestidade. Mas o ponto é esse, né? Quem eu conheci jovens na igreja ortodoxa que eram admiradores do Padre Serafim Rose, com exceções,
em boa parte das vezes eram jovens que gostavam também de um pouquinho de neonazismo, né? Um pouquinho de outras obscuridades. Eles eram levados por esse espírito assim, meio Júlio Zévola, sabe como é que é? Tinha essa pegada assim. Ainda que o padre Serafim Rose, certa vez aqui um amigo comentando, disse: tem muito a ver com essas coisas de René Guénon. Não, é outra coisa. É outra coisa. No que diz respeito às confusões conceituais, pode até parecer, mas são confusões diferentes, ok? Então o padre Serafim Rose é essa cobra sem peçonha, né? Como guia espiritual, porque esse livro aqui é uma orientação aos ortodoxos perplexos, entendeu? Não tem a carta aos católicos perplexos do Monsieur Lefebvre? Isso aqui é a versão do padre Serafim Rose. Então continua o padre Serafim Rose mentir sobre o Nicolas Berdyaev. Para ele, a igreja ainda está em um estado potencial, sendo incompleta. Ele aguardava a vinda de uma fé ecumênica, uma plenitude da fé que uniria não apenas diferentes comunidades cristãs, pois o cristianismo deveria ser capaz de existir de diversas formas na Igreja Universal, mas também as verdades parciais de todas as heresias. Isso aqui, novamente, né, é a interpretação do padre Serafim, a interpretação venenosa que ele faz dos escritos dos outros, né? Então a gente não pode levar isso aqui ao pé da letra, por favor, né? E toda a atividade criativa humanista do homem moderno, como uma experiência religiosa consagrada no espírito, uma nova cristandade, está se aproximando, uma nova mística que será mais profunda do que as religiões e deveria uni-las. É importante dizer, né? Nesse período aqui que o Nicolas Berdyaev existe, a Rússia sucumbiu ao governo ateísta. Por quê, hein? Porque a população da Rússia não aguentava mais aquele edifício decaído que era a Igreja Ortodoxa na Rússia. Eu já disse isso, né? Há alguns anos atrás, mais precisamente em 2012, o então laureado metropolita Hilarion Orfaev, e agora em desgraça, porque foi pego com um rapaz japonês que ele tentava sediar, né? E agora ele está, acho que na beira de ser destituído, né, da sua condição de bispo, se já não foi. Ele dizia isso, né? Quando a Revolução Russa aconteceu, não foi assim uma meia dúzia de ateus satanistas que acabaram com o povo de Deus, não. Até as babuscas, até as avós não iam mais à igreja. Ninguém ligava mais. Então por que isso aconteceu? É porque alguma coisa estava errada, né? Então as pessoas que nesses tempos imaginavam uma renovação do cristianismo, eles tinham uma profunda esperança espiritual em Cristo e no Espírito Santo de Deus, né? Porque nesse momento, a não ser que você seja alguém como o padre Serafim Rose, que acha que está na única igreja verdadeira, aí tá tudo certo. O padre Serafim Rose está feliz porque ele vê o mundo sendo destruindo, mas ele sabe que ele é o único puro e imaculado que pertence ao rebanho dos eleitos. Então é por isso que ele olha com tanta superioridade para tudo, não é? Continua aqui o padre Serafim a descrever os ditos do Berdyaev. Pois há uma grande fraternidade espiritual, a qual pertence não apenas as igrejas do Oriente e do Ocidente, mas também todos aqueles cuja vontade está direcionada a Deus e ao divino, todos os que aspiram a alguma forma de elevação espiritual, ou seja, pessoas de todas as religiões, seitas e ideologias religiosas. Ele previu a chegada de uma nova e última revelação, a nova era do Espírito Santo, ressuscitando a previsão de Joaquim de Fiore, um monge latino do século XII, que viu as duas eras do Pai, o Antigo Testamento, do Filho, o Novo Testamento, dando lugar a uma terceira e última, a Era do Espírito Santo. Quem é esse monge latino, Joaquim de Fiore? De fato, existe esse personagem. Ele era um monge, acho que franciscano no final. Acho que as ideias dele influenciaram muito o movimento franciscano, mas não sei se ele era exatamente franciscano, mas ele era de uma ordem monástica. E ele, de fato, muito carismático. Ele de fato concebeu ideias assim, né, de que fazia essa divisão, né, de uma era do Antigo Testamento, uma era do Novo Testamento e uma era renovacionismo, um pouco milenarista e tudo mais. Ele morreu antes de concluir perfeitamente essas ideias, mas essas ideias dele acabaram desenvolvendo movimentos, eu acho que dentro do movimento franciscano.
E essas ideias depois foram refutadas pela igreja, embora ele não tenha sido considerado herético, nem nada disso. Eu acho que ele é beato, o status dele na igreja católica. Não é? Porque ninguém olhou com esse olhar de perversidade, né, que o padre Serafim está olhando. Então, assim, vamos pensar, né, em meados do século XX, para muitos olhar para uma ideia de renovação da igreja seria muito esperançoso. E a perspectiva de que as igrejas cristãs separadas se unissem é um pensamento que muitos cristãos conservam como uma vontade de Deus, né? Que todos sejam um. E a respeito das outras pessoas luminosas, é porque assim, o padre Serafim Rose acha que aquele que entende que existem pessoas santas em todos os lugares é um endemoniado. Você só pode ser santo se você for membro da Igreja Ortodoxa Russa do estrangeiro. É apenas se você fizer assim que você pode ser santo. Se você tiver um outro símbolo, uma outra coisa, você é ou um ignorante perdido do cristianismo ou um endemoniado de qualquer outra religião. Então, por padre Serafim Rose, a especulação de que existam pessoas luminosas em vários quadrantes é herético. Esquecendo-se ele das palavras do Cristo, né? Ao centurião romano, nunca vi fé igual a essa em todo Israel, ou a mulher sirifenícia, ou a mulher, quão grande é a sua fé. Não é verdade? Ou aquele recado, né? Seja como aquele bom samaritano. Muito bem. Então continua o padre Serafim. Berdiaev escreve: o mundo está caminhando para uma nova espiritualidade e uma nova mística. Nela não haverá mais a visão ascética do mundo. O sucesso do movimento pela unidade cristã pressupõe uma nova era no próprio cristianismo, uma nova e profunda espiritualidade, o que significa o novo derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o Berdiaev aqui está descrevendo que nesta renovação espiritual você não teria asceticismo porque você teria a própria constituição de homens e mulheres espirituais. É mais ou menos como Cristo dizendo para os discípulos de João Batista, né? Os meus discípulos não jejuam porque eles estão com o noivo. Quando o noivo partir, eles jejuarão. O asceticismo fala de um esforço antes de você alcançar, né? O padre Serafim Rose não entendia isso, porque o asceticismo para ele era uma forma de automartírio, né? É evidente que nada disso tem qualquer relação com a fé ortodoxa, que Berdiaev, na realidade, desprezava. Mentira, não desprezava nada. É mentira, cretinice do padre Serafim Rose. O padre Serafim Rose, que chamava todo ortodoxo que não acreditasse na literalidade dos 6 dias da criação de herege. O padre Serafim Rose, que dizia que todo ortodoxo que não acreditasse na teologia teolegúmena dos pedágios espirituais, ou seja, você após a morte vai passando por etapas onde você é testado e se você sucumbir você vai para o inferno. Essa é uma tese, essa teolegúmena é uma perspectiva teológica que não é um dogma de fé que alguém pode acreditar ou não, mas o padre Serafim não vale isso. Quem não acreditasse nas ideias que ele considerasse luminosas, na interpretação que ele tivesse, era herético. Então, para ele, qualquer um que não rezasse pela sua estrita cartilha era alguém que desprezava a ortodoxia, né? A fé ortodoxa. Porque assim pensava o bispo João Maximovitch. O bispo João Maximovitch foi aquele que disse, né? O livro A Imitação de Cristo é um livro demoníaco, é um livro de erros. Dizia que São Francisco de Assis era um endemoniado orgulhoso. É essa escola do padre Serafim. Você, meu irmão, minha irmã, que tem simpatia pelo padre Serafim Rose, você pode assinar embaixo essas coisas. Você pode descrever essas coisas. Certa vez eu falei com um padre ortodoxo sobre isso, ele disse assim: ah, que isso, Marcelo? São Francisco de Assis falava com animais. Aí, assim, eu tive que citar para ele alguns exemplos, né, de santos ortodoxos que tinham esse costume, né? Inclusive o famoso Serafim de Sarov, né? E seu encontro com o urso. Aí não, aí é tudo legítimo. Então esse é o mecanismo do fanatismo, né? Esse é o mecanismo. A coisa exótica no meu é lindo, a coisa exótica no outro é só loucura, né? Muito bem. No entanto, qualquer um que esteja atento ao clima religioso de nossos tempos verá que essas fantasias correspondem a uma das principais correntes do pensamento religioso contemporâneo. As fantasias, né?
a concepção de que existem pessoas santas em outros lugares, né? De que o mundo passará por uma renovação espiritual é uma fantasia. Eu, particularmente, acho também que o mundo sempre será o mundo, né? Mas você tem fases, você tem movimentos de renovação espiritual no mundo o tempo inteiro. O próprio cristianismo nasce como um movimento de renovação espiritual, né? Que o Padre Serafim Rose talvez ache que o Antigo Testamento é a mesma coisa que o Novo, né? Ele não consegue entender que houve uma renovação, né? Uma tremenda renovação. Para muitos, aqueles que permaneceram judeus, era herético. Não é verdade? Então, assim, para muitos, os judeus que permaneceram na sua fé do Antigo Testamento, não existe nenhuma razão para você compreender aquele movimento novo, chamado cristianismo, como uma coisa negativa. O Padre Serafim Rose não pode compreender isso, né? Porque ele acha que Moisés e o Bispo João Maximovitch pertencem ao mesmo movimento. Ele acha. Muito bem, né? De fato, Berdyaev parece ser um profeta, entre aspas. Ou melhor, profeta, aqui quem se faz de profeta é o Padre Serafim, ok? Que está profetizando a tal religião do futuro. É ele que tem esses cacoetes. Mas ele joga isso para os outros, né? Uma estratégia muito conhecida. Ou melhor, ele foi sensível a uma corrente de pensamento e sentimento religioso que não era tão evidente em sua época, mas que se tornou quase dominante hoje. Por toda parte, ouve-se falar de um novo movimento do espírito, e agora, um sacerdote ortodoxo grego, o padre Eusébios Stepanou, convida os cristãos ortodoxos a se juntarem a esse movimento, ao escrever sobre o poderoso derramamento do Espírito Santo em nossos dias. Ou seja, aqui ele aproveita para cutucar mais um outro religioso da igreja ortodoxa, porque é isso que ele faz o tempo todo também, né? Claro, são pessoas fora da igreja russa, a igreja dos perfeitos. Que depois o Padre Serafim Rose sai entristecido. Ele não saiu da igreja, né? Mas ele ficou abalado porque descobriu que entre os perfeitos, além de abusadores sexuais, existiam também pessoas que distorciam seus textos. Aí ele ficou chateado. Muito bem. Em outra edição da mesma publicação, a revista aqui onde foi publicado esse texto, o editor associado invoca não apenas o nome, mas também o próprio programa de Berdyaev. Recomendamos os escritos de Nicolás Berdyaev, o grande profeta espiritual de nossa era. Esse gênio espiritual é o maior teólogo da criatividade espiritual. Agora, o casulo da ortodoxia foi rompido. O divino Logos de Deus está conduzindo seu povo a um novo entendimento de sua história e de sua missão nele. O Logos é o arauto desta nova era, da nova postura da ortodoxia. Então aqui, essa declaração, definitivamente, ela está se desconexando da ortodoxia e está aqui colocando o Nicolás Berdyaev como esse grande personagem. Mas o próprio Nicolás Berdyaev não tomou para si essas honras, não é? Muitas pessoas podem falar coisas altíssimas também sobre o Padre Serafim Rose. Isso não significa dizer que ele tem abonado, não é verdade? O presente livro. Aí o Padre Serafim Rose começa aqui, né, a descrever o que será esse livro. Antes, uma pequena nota. Existe um movimento, né, de ortodoxos russos no estrangeiro, estrangeiros em relação à Rússia, né, que foi um movimento que criou o Instituto São Sérgio de Paris. Esse Instituto São Sérgio de Paris, ele tem assim várias figuras que se tornaram conhecidas, né, aqui dos meios ortodoxos ocidentais, né. O Berdyaev se comunicava com eles, né. Então tinha, por exemplo, o padre Sergei Bulgakov, o George Fedotov, né, o John Mendorf, o Alexander Schmemann, ele era também, não era exatamente ele foi sim do Instituto de Paris. A própria Santa Maria de Paris tinha conexão com esse pessoal, né? Essas pessoas, eles tinham muitas ideias assim elásticas, teologicamente falando, né? Estavam falando sobre um aspecto feminino do espírito, estavam falando muito sobre Sofia, estavam falando sobre coisas assim, mas eles todos permaneceram dentro da igreja russa, ok? Mas para figuras como o Padre Serafim Rose e para os padres da Rocor, esse era um movimento herético, ou um movimento modernista, vá lá, se caracterizasse assim, né? Mas o Berdyaev,
ele morreu dentro do Patriarcado de Moscou, ok? Ele, embora tenha se conectado com essas pessoas de grupos da Rokor, da Igreja Russa fora da Rússia, ele mesmo permaneceu vinculado ao Patriarcado de Moscou. Porque você tinha mais ou menos assim 3 igrejas, né? O Patriarcado de Moscou na Rússia, a Rokor, que depois saiu da Suíça e foi para os Estados Unidos, grupo do Padre Serafim Rose, e um grupo de russos que acabou ficando sob o homofólio do Patriarcado Ecumênico, que agora recentemente voltaram à conexão com o Patriarcado de Moscou. Então o Berdyaev, ele se conectou ao Patriarcado de Moscou. Veja, mesmo exilado, mesmo fora da Rússia. E quando ele morreu, a Igreja Russa do Patriarcado de Moscou prestou loas a ele. Então, claro que alguém vai dizer assim, mas o Padre Serafim Rose era contra tudo isso. Ele era contra o Patriarcado de Moscou na época. Pois é, mas veja você, a Rokor pertence hoje totalmente unida ao Patriarcado de Moscou, né? O primeiro hierarca da Rokor é o Patriarca de Moscou, né? Tudo bem, ela tem lá a sua administração, a sua autonomia, mas ela está, né, totalmente vinculada a isso. Então, se o Padre Serafim Rose tinha razão, ninguém pode estar na Rokor. Ok? Muito bem. O Padre Serafim Rose então vai descrever aqui o presente livro. Tudo isso que ele narrou anteriormente, constitui o pano de fundo do presente livro, que é um estudo sobre o novo espírito religioso de nosso tempo, anos 70, ok? O qual sustenta e inspira o diálogo com religiões não cristãs. O grande coração desse livro é falar sobre isso. Esse é o grande medo do Padre Serafim Rose. Os 3 primeiros capítulos oferecem uma abordagem geral das religiões não cristãs e de sua diferença radical em relação ao cristianismo, tanto em teologia quanto em espiritualidade. O primeiro capítulo é um estudo teológico das religiões orientais com as quais os ecumenistas cristãos esperam se unir com base no monoteísmo. Então aqui, ele vai dizer, né? Os primeiros 3 capítulos vão tratar das diferenças das religiões não cristãs, né? Não tem problema, existem realmente muitas diferenças. Você pode dizer assim, né, que existe um corpo do pensamento indiano, digamos assim, que é fundamentalmente diferente das religiões abrâmicas. Você pode fazer assim, né? Tem meio que zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo de um lado, religiões dármicas de outro. Você poderia fazer essa comparação. Mas é claro que existem também similaridades. Uma reflexão séria a respeito desse assunto vai mostrar também algumas e muitas similaridades, né? Mas aí diz o Padre Serafim, o primeiro capítulo é um estudo teológico das religiões orientais com as quais os ecumenistas cristãos esperam se unir com base no monoteísmo. Não é verdade, né? Os ecumenistas cristãos querem se unir entre si, entre cristãos. E querem dialogar com outras religiões não cristãs com base em aspectos comuns. Nada mais natural entre pessoas civilizadas. Mas a pessoa civilizada, para o Padre Serafim Rose, é o tal morno que foi vomitado, sabe das palavras do Cristo? É melhor ser quente ou frio, nunca morno. O Padre Serafim Rose coloca assim, né? Muito bem. O segundo capítulo trata da mais poderosa das religiões orientais, o hinduísmo, com base em uma longa experiência pessoal que levou à conversão do autor ao hinduísmo, ao cristianismo ortodoxo. Ele também fornece uma avaliação interessante do significado do diálogo com o cristianismo para o hinduísmo. Quando ele fala assim dele como autor, né? Ele fala assim do autor, fica parecendo que é o amigo dele, aquele abusador, né? O Padre Herman, que continua fazendo aqui. Mas o que parece não, parece é o Padre Serafim Rose falando dele mesmo, né? Normal, um recurso. Então, assim, aqui fica muito claro, o grande medo do Padre Serafim Rose é o hinduísmo. O grande medo do Padre Serafim Rose é Swami Vivekananda. E é por isso que eu me interessei tanto em comentar esse livro, né? Que é muito interessante. Em uma longa experiência pessoal, a longa experiência pessoal do Padre Serafim Rose é que ele leu algumas coisas mal lidas sobre essas religiões todas, hinduísmo, como se fosse uma coisa só, né? Então, assim, a longa experiência pessoal. Ele não teve nenhuma longa experiência pessoal, esse cretino. Nenhuma.
longa experiência em nada. Ele morreu muito cedo. Nem na igreja ortodoxa ele teve longa experiência. Nem no monasticismo, nem como catecúmeno. Foi tudo correndo. Foi tudo muito rápido. Geralmente acontece assim nas seitas. É tudo muito rapidinho. Tudo muito na base do entusiasmo. Nada ele teve longa experiência porque, pobre coitado, morreu jovem e atormentado. Pobre coitado porque morreu atormentado, rangendo os dentes. Então, assim, ele não tem nenhuma grande experiência nessas coisas. Ele é um leitor a respeito do taoísmo. Imagine você, se hoje que nós temos fundamentalmente acesso a todos os livros que nós desejarmos, a tradução desses livros e tudo mais, a gente não consegue de modo algum dominar o conceito de uma só via religiosa. Imagine o Padre Serafim Rose nos anos 60, caminhando de livraria em livraria. Ele estaria com uma longa experiência. Que longa experiência. Que longa experiência. Muito bem. O segundo capítulo trata da mais poderosa das religiões orientais, o hinduísmo, que para o Padre Serafim Rose ou para o Padre Herman aqui é uma coisa só e é prova da ignorância constrangedora deles, com base em uma longa experiência pessoal que levou à conversão do autor do hinduísmo ao cristianismo ortodoxo. Isso não acontece. O autor nunca foi hindu. Nunca foi. Aqui é coisa bastante complicada, né? Ele tinha interesse no taoísmo, significa dizer que ele tenha se convertido em algum momento. Ele também fornece uma avaliação interessante do significado do diálogo, entre aspas, com o cristianismo para o hinduísmo, né? A gente vai ver um monte de besteiras que o Padre Serafim Rose diz. O terceiro capítulo é um relato pessoal do encontro com um sacerdote monge ortodoxo com o milagreiro oriental, um confronto direto entre espiritualidade cristã e não cristã. Ou seja, ele vai contar aqui um exemplo de um faquir, a qual ele vai demonstrar, viu como esses orientais são sujos e mentirosos, né? Isso é porque ele é monge de uma igreja ortodoxa oriental, ok? Os 4 capítulos seguintes são estudos específicos sobre alguns dos movimentos espirituais significativos da década de 70. Os capítulos 4 e 5 examinam a nova consciência religiosa, com referência especial aos movimentos de meditação, que agora contam com muitos seguidores cristãos, em um número cada vez maior de ex-cristãos. É verdade, né? A partir ali do Concílio Vaticano II, a própria Igreja Católica se interessou muito por isso, né? Você teve pessoas tentando redescobrir, primeiramente, o sentido da meditação no Oriente cristão. Porque para muitos católicos aquilo era uma novidade. O isicasmo, por exemplo. Os ícones, a oração de Jesus, o livro, né? Relato de um peregrino russo. Essas coisas que talvez para o Padre Serafim Rose sejam coisas gnósticas. Ah, não é gnóstico, porque é sobre um peregrino russo. Entende? Você entende a lógica? O peregrino russo é místico. Mas se for um hindu, se for um sikh, se for um taoísta, se for qualquer outra pessoa sincera, entrega a sua vida em busca da espiritualidade, é só um endemoniado. Ou se for um católico, que tenha devoção pelo Sagrado Coração de Jesus, é só um endemoniado. Entende? O capítulo 6 analisa as implicações espirituais de um fenômeno aparentemente não religioso de nossos tempos, que está ajudando a formar uma nova consciência religiosa, mesmo entre aqueles que pensam estar distantes de qualquer interesse religioso. Vocês sabem qual é essa questão? É a ufologia. O Padre Serafim Rose vai descrever aqui o seu interesse pelos estudos ufológicos, né? E vocês vão se divertir muito com as conclusões do Padre Serafim, né? Esse tópico também é muito presente no dia de hoje, né? O Padre Serafim Rose se baseou em estudos de um estudioso francês que está vivo até hoje. Ao contrário do Padre Serafim, ele não faleceu jovem. E o Padre Serafim interpreta os estudos, né? Daquela maneira bem desonesta que ele faz aqui com todas as coisas, inclinando para 2 movimentos, né? OVNIs como entidades diabólicas e loucura. Mas a gente vai chegar lá, vai ser muito legal chegar nesse capítulo. Eu vou me divertir aqui e acho que será instrutivo. Muito bem. O 7º capítulo discute detalhadamente o movimento religioso mais controverso entre os cristãos hoje,
o renascimento carismático, e tenta definir sua natureza à luz da doutrina espiritual ortodoxa. Esse é um tema também que tem, né, conexão com os dias de hoje, embora já tenha sido mais forte em outros momentos, né? Na conclusão, são discutidos o significado e o objetivo da nova consciência religiosa, né? À luz da profecia cristã sobre os últimos tempos. Notoriamente, esse livro aqui é escatológico, né? Ele está descrevendo esses últimos tempos. A religião do futuro, para a qual essas tendências apontam, é apresentada e contrastada como a única religião que está irreconciliavelmente em conflito com ela, o verdadeiro cristianismo ortodoxo, que é quem? Bispo João Maximovich, metropolita Filareto e uma outra meia dúzia de monges, dentre os quais o monge Serafim e o monge dele, o abusador de jovens masculinos, o Padre Hermann. Os sinais dos tempos, à medida que nos aproximamos da temível década de 80, o Padre Serafim Rose viveria poucos dias, né, dessa temível década de 80. Para ele teria sido bem temível. São muito claros que os cristãos ortodoxos e todos aqueles que desejam salvar suas almas na eternidade estejam atentos e ajam. Aqui eu não entendi, aqui foi um pouquinho de ecumenismo, né? Que os cristãos ortodoxos e todos aqueles que desejam salvar suas almas. Mas assim, existe alguém que vai salvar suas almas que não seja os cristãos ortodoxos? Aqui foi um pouco liberal, né? Muito bem. E aqui termina a introdução do livro A Ortodoxia e a Religião do Futuro. 46 minutos. Eu poderia continuar aqui com o primeiro capítulo, que ele fala religiões monoteístas, e o subtítulo muito chamativo: temos o mesmo Deus que os não cristãos? Mas eu vou deixar para continuar isso aqui, celebrando que terminamos a longa introdução do livro, para a próxima semana. Vai ser muito interessante, porque é já na próxima leitura que o Padre Serafim Rose direcionará as suas armas, a sua língua ferina contra o hinduísmo, e falará aqui no nome de Swami Vivekananda. Eu acho que já nessa parte. Acho que sim. Mas ele vai aqui começar a desfiar o seu rosário de idiotices quando começar a desenvolver essa parte. Mas nós vamos ler. E por quê? Porque queremos ter contato com esse churume. Porque queremos analisar o erro dessas coisas e dizer o quão errado está. Entendeu? Porque é necessário. Ainda que o Padre Serafim Rose seja um inexpressivo, ainda que esse livro não seja significativo, o espírito de fanatismo e de estupidez que o orienta está presente por aí. Então, é necessário. Como eu já disse em outras oportunidades, essa aqui não é uma série muito gostosa, né, de fazer. Há quem pense que deve ser legal, né, pra mim, né, ficar aqui falando, criticando. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é amargo, mas é necessário, não é? Então é isso, meus amigos. Terminamos hoje esse capítulo. Na próxima semana, se Deus quiser, continuamos. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.